gente. Tô de boa hoje, mais ou menos. Bom, é... beleza. As aulas que a gente vai estudar hoje aqui, ó, são as aulas 27 e 28 da apostila Lentes Esféricas 2, tá? Então, Lentes Esféricas 2, deixa eu colocar aqui no chat pra galera. Aulas 27 e 28. Isso aqui, aulas 27 e 28, é a página 157. Página 157. Beleza. Bom, isso aí, né? Galera, vou começar a gravar já, tá? A aula, pra gente não perder nenhum momento aqui. E vamos aí, tá? Bom, deixa eu começar a gravar aqui. Gravando. Já Tá tá. Tava gravando? gravando, professor. Você Já Tava? está. Pô, Aham. e gravou eu falando zoeira. Pra Putz. você ver que zoeira, né, Pro? Não, prof, eu coloquei depois. Ah, beleza, corta essa parte. Zé. Agora falei um outro que não vai dar pra cortar. Bom, gente, seguinte, ó, vamos conversar então. A gente tá lá nas aulas 27 e 28, o assunto é lentes esféricas 2, tá? Então, tá lentes esféricas 2. Na verdade, aqui, né, essa aula é uma continuação da aula que a gente já estava estudando na quinta retrasada, tá? Então, é uma continuação. A gente vai, basicamente, nessa aula, fazer exercícios, tá? A gente vai trabalhar com exercícios bastante aqui, nessa aula de hoje. Então, ó, aqui lá nessa página que eu coloquei para vocês aí, que é a página 157, a gente tem aqui, ó, um sistema, né, de referência, onde temos aqui as lentes, né, lentes convergentes ou lentes divergentes. As convergentes, geralmente, né, esse geralmente é aquele asterisco também que vai junto com ele, né, quando estão imersas no ar, estão imersas em um meio onde o índice de refração do meio é menor do que o da lente. As lentes de bordas finas costumam ser as lentes convergentes. As lentes de bordas grossas, né, costumam ser as lentes divergentes, tá? Então, a gente tem aqui um sistema de referência, e aí ele basicamente aqui, ó, deu nome para os símbolos, tá? P é a abscissa do objeto, que é a distância do objeto até a lente, P', distância da imagem até a lente, tá? Ou distância da imagem até a lente, ou abscissa, tá? Que está sentado no eixo principal. Bom, o F, esse Fzinho, né, distância focal da lente. O Y e o Y' é o que a gente estava chamando ali de altura da imagem e altura do objeto. O I é a altura da imagem, o O é a altura do objeto, lá na equação de Gauss, lembra? I sobre O igual a menos P' sobre P, e 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Bom, convenção de sinais aqui, P, P' e F. Se o elemento real, a abscissa positiva, o elemento virtual, a abscissa negativa. A gente está falando aqui do P, tá? Do P'. P' positivo, imagem real, P' negativo, imagem virtual. Lente convergente, foco positivo, lente divergente, foco negativo. Tá. Aí aqui as ordenadas, que ele chamou de Y e Y', a gente chama de I e O, I para a altura da imagem, O para a altura do objeto, ou HI por HO, né, que a gente estava usando também. Tá? As equações que a gente vai usar para resolver os problemas nesta aula aqui de lentes esféricas são as mesmas equações que a gente já utilizava para espelhos esféricos, tá? Que é a equação de Gauss, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E fora isso, vamos usar também a equação do aumento linear transversal, né? Que aqui, se vocês quiserem colocar aí na apostila de vocês, ó, a gente está usando A, que é igual a
a equação do aumento, tá? Em vez desse C aqui, aquele A, que é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Então tem um errinho na apostila de vocês aí, ó. Dei uma consertada nesse momento, porque lá o aumento é dado por I sobre O, tá? A altura da imagem dividido pela altura do objeto, e que é igual a menos P', tem um menos aqui, viu? Não saiu menos pelo menos aqui na minha não saiu menos. É menos P' por P. E também, até fiz essa demonstração em aula na última aula, de quinta retrasada, o aumento pode ser dado também por essa equação aqui, ó. A igual a F dividido por F menos P. Tá? Então, o aumento pode ser dado dessas três maneiras. Ou I sobre O, ou menos P' por P, ou F por F menos P. Dessas três maneiras, a gente encontra o aumento linear transversal. Tá? Então, se o aumento for positivo, o que a gente quer dizer com isso, né? E positivo, gente, não confunda, positivo é só o sinal. Se o aumento for 0,5, tá? 0,5, a imagem é direita, porque a gente está falando que é 0,5, eu não falei que é menos 0,5, tá? 0,5 é positivo só, quando eu falo assim, é positivo. Então, as pessoas confundem, acham que porque é menor do que um aumento, aí é negativo. Não, é só menor que 1, 0,5 é positivo, tá? Então, imagem direita, aumento positivo. Maior que 0. E se a imagem for invertida, aí o A, né, que é o aumento, vai ser negativo, o objeto está de ponta cabeça. Bom, aqui temos uma equação nova para a aula de hoje, que é a vergência ou a convergência de uma lente, tá? Então, isso aqui é o poder de convergência ou de convergência de uma lente, e aí a expressão que calcula isso é essa daqui, ó, a convergência é igual a 1 sobre F, onde o F, que é a distância focal que a gente já está acostumado, né, tem que ser dado em metros, tá? Aí se o F estiver em metros, a gente vai utilizar a unidade de medida aqui, 1 sobre metro, que significa metro elevado a menos 1, ó, tá? 1 dividido por metro em unidade de medida, tá? Então, é a mesma coisa que metro elevado a menos 1, isso. Aqui é menos 1 na potência, tá? Tá do lado aí, ó, como se fosse m menos 1, mas não é m menos 1, é m elevado a menos 1, tá? É uma potência aqui. E isso daí a gente chama de dioptria, né? Que é popularmente conhecido como grau da lente, tá? Popularmente conhecido como grau da lente, dioptria. E aí a abreviação de dioptria, di, que é intimidade, né? O pessoal também me chama de dioptria, de Diego. Bom, parei com isso. Aí, ok. Então, di para dioptria, que é a mesma coisa que metro elevado a menos 1. Então, ó, só para fazer um esquema aqui com vocês, né? Então, a convergência é basicamente isso daqui, né? Vou desenhar aqui para mostrar para vocês. Bem um desenho. Professor, tá na apostila ainda. Vou colocar aqui. Obrigado, David. Um desenho bem simplesinho, tá bom? Só para ilustrar isso que a gente falou. Então, quando o raio luminoso passa pela lente aqui, ó. Opa, deixa eu fazer uma lente mais bonitinha aqui. Fazer uma lente aqui. Uma lente convergente. Então, quando o raio luminoso passa por essa lente, ele vai convergir para um ponto, tá bom? Beleza. E no caso aqui, isso que eu fiz, ó, ele está convergindo para esse ponto aqui, ó. Beleza? Mas eu poderia ter feito uma lente que o poder de convergência dela fosse maior? Poderia fazer uma lente aqui, ó, bem parecida com a primeira, né? Mas no caso aqui agora, olha só como é que tá aqui os raios luminosos, né? Quando estão incidindo na lente esférica convergente aqui, né? Esses raios aqui agora, esses dois, estão convergindo mais para um ponto lá mais distante, ó, tá vendo? Estão se encontrando aqui, ó. Né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Quero dizer que o poder de convergência desta lente de cima, né, é maior do que o poder de convergência da lente de baixo, ó. Aqui tá menor essa distância, certo?
Essa distância aqui, ó, é menor do que essa, que eu fiz aqui agora. Então, esse grau da lente aí, nesse poder de convergência, vai ser dado pela equação da vergência, ou da convergência, que é a mesma coisa, que é igual a 1 dividido por f. E o que é importante disso, gente, não pode esquecer, tá? Que esse f aqui, ó, tem que ser dado em metros, tá? E boa parte dos exercícios que a gente faz, o f está dado em centímetros. Então, fica atento nessa parte aí, tá? Na hora de fazer a divisão, colocar sempre o f em metros. Na hora que vai fazer a equação de Gauss para achar o p, para achar o p', enfim, pode usar em centímetros mesmo, que fica até mais fácil, tá? Porque geralmente as distâncias são da ordem de alguns centímetros, e aí você trabalha sempre com números inteiros na soma de fração, na subtração de fração, facilita bastante a vida, tá? Então, gente, isso aqui é basicamente uma repetição do que a gente já viu na outra aula, né? Exceto essa formulinha nova, que porém nesses exercícios aqui desta aula não estão presentes, tá? Não está presente essa parte. Vamos lá na página 158. 158. É isso, 158. Temos alguns exercícios para fazer, tá? De lentes, onde a gente vai usar as mesmas equações que a gente já usava para os espelhos esféricos, tá? Então, o primeiro exercício aí, gente, é esse da Unesp, que fala uma lente divergente tem uma distância focal de menos 20 centímetros. Aí ele foi até redundante, porque ele poderia dizer uma lente divergente tem distância focal de 20 centímetros. Poderia ter falado isso. E aí a gente teria que saber que, na hora de colocar na equação, a gente teria que colocar menos 20. Tá? Ele foi até redundante aí. Um objeto de 2 centímetros de altura é colocado frontalmente a 30 centímetros da lente. Então ele deu a altura do objeto, deu a distância que o objeto está da lente, distância que o objeto está da lente é o P, a altura do objeto é o O, e deu a distância focal também. Então ele quer saber duas coisas aí da gente. Primeiro, posição da imagem desse objeto, traduzindo P', tá? E letra B, a altura da imagem, o I, tá? Desse objeto aí, a altura da imagem desse objeto. Ok? Então, vou colocar aqui lá no Paint, para a gente poder fazer. Ah, coloquei ali, gente, para a gente poder fazer o 1. Vamos colocar lá Professor, tá na apostila. Tá na apostila, valeu. Até eu preciso de um aquecimento. Inclusive eu vou fazer aqui. Bom, valeu. Daqui a pouco eu aqueço. Quando tiver acabando a aula, zoeira. Bom, vou colocar os valores aqui então, que foram dados, né? Os dados do problema. Então, P igual a 30 centímetros. O que mais? O objeto, a altura dele é o O. Coloquei 0? Sim. Vale 2 centímetros. 2. E a lente é divergente, então, distância focal menos 30 centímetros. Menos 30 ou menos 20? É 20. Empolguei ali no 30 do P. Tava aqui na mesma, lá, um pouquinho mais para cima só. Bom, beleza, gente. Então, deixa eu ver quanto tempo. 30 segundos. Não, 2 minutinhos para vocês tentarem fazer esse. E eu corrijo com vocês. Aproveitar e fazer aqui também, tá? Para todo mundo ficar junto.
Acabei. Zoeira. Brincadeira, gente. Bom, beleza, né, gente? Então, aqui só substituir os valores, né? Então, ó, coloquei a equação ali de Gauss. Então, é menos 1 sobre 20 aqui, que é igual a 1 sobre 30, tá? Mais 1 sobre pelinha. Beleza, vamos descobrir o pelinha. Foi a pergunta do problema aí, ó. Quanto que vale o pelinha? Qual é a posição da imagem desse objeto? Então, ok. Vou colocar aqui a divisão deles. Beleza, olha só, vou fazer o seguinte, ó. 1 sobre 30, vai lá. Então, vai ficar menos 1 por 20, menos 1 por 30, tá? Menos 1, opa, coloquei mais. Menos 1 dividido por 30, que é igual a 1 sobre pelinha. Beleza, show. Então, a pelinha. Cadê a linha? Vai lá, saiu duas, na falta de uma. Bom, vou colocar aqui a divisãozinha e show. MMC, gente. MMC de 30 e 20. Então, MMC de 30 e 20 é a mesma, seria, para a gente lembrar, né? Seria 2 e 3, seria 6. Então, de 20 e de 30 é 60. Então, MMC de 20 e 30, 60. Isso aqui igual a 1 sobre pelinha. Beleza.
Ok. Aqui, 60, né? A gente vai dividir por 20. Vai dar 3. 3 vezes menos 1, menos 3, tá? E 60 dividido por 30, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, só multiplicar em x agora. Vai ficar menos 5 pelinha é igual a 60. Então, menos 5 pelinha igual a 60. Eita, tá nós. Aqui, ó. Menos 5 pelinha igual a 60. Então, é só passar os menos 5 dividindo. E aí, chegaremos à resposta que pelinha vale menos 12 centímetros. Então, isso aí diz que a imagem é virtual, né? Tá certinho. Beleza. Agora, a altura desse objeto. A altura desse objeto, a gente pode utilizar a formulinha, que é I dividido por O, que é igual a menos pelinha dividido por P, tá? Então, menos pelinha por P. A altura da imagem não sabemos, é o que queremos descobrir. Do objeto é 2, isso aqui é igual a menos o menos 12, então ficar atento nos sinais aí, ó, menos o menos 12, imagem divergente, a imagem da lente divergente é uma imagem direita, né, e menor, então, e virtual. E aqui o P, que é 30. Aí, o que você tem a fazer é só, pode simplificar por 2, os dois se quiser aqui, tá, gente? O 2 com 30 vai ficar 15, ele vai ficar 12 por 15, tá? Pode fazer isso. Aqui, ó. Faz aqui, ó. E aí, vai ficar 15 aqui, ó. Alright? Vai ficar 12 por 15. Dividir por 3 em cima e embaixo. 12 por 3, 4. 15 por 3, 5. 4 sobre 5. 5 vezes quanto que dá 4? 5 vezes quanto que dá 40? 5 vezes 8, 40. Então, 5 vezes 0,8 vai dar o 4. Então, 5 vezes 0,8. 0,8 o quê? Centímetros. A altura da imagem. Imagem reduzida, né? Direita, o I é positivo. E virtual. Beleza. Agora, vamos lá para o 2, então. Vou colocar todo mundo lá no 2. 2 tá aí na tela de vocês, que enquanto vocês vão lendo ele, eu vou jogar lá onde a gente acabou de fazer esse problema. Coloquei ele na tela para ficar mais fácil, só ele, né? Deixa eu sair aqui.
Aí, gente, tem uma coisa aí, não sei se vocês perceberam, que ele falou aí no exercício que a imagem se forma a 50 centímetros, né, da lente, mas do mesmo lado que o objeto, tá? Então vamos lembrar que os casos, ó, são esses casos aqui, ó. Peraí. Prof, Denise tá Oi. no Paint. Isso. Ainda tá no Paint. Eu vou levar vocês ali agora. Aí. Valeu. Valeu, acho que foi a Ana que falou, né? Valeu, Ana. Ó, aqui, gente, os casos, ó. Então, primeiro caso aqui, ó, o objeto, aqui é uma lente convergente, tá? Como é que eu sei disso? Por essas setinhas que estão aqui em sentidos opostos, tá? Beleza? Botando para fora aqui. O objeto está antes do ponto antiprincipal, ó. Então, a imagem formada lá, ó, real, certo? Ó, entrou paralelo, passou pelo foco imagem ali. Entrou direto no centro óptico, refratou sem sofrer desvio. Então, uma imagem, ó, real, invertida e menor. Mas aonde está formando a imagem, gente? Depois da lente. Então, a imagem real aqui, ó, formando do outro lado da lente. Beleza? É o primeiro caso. Depois, o segundo caso aqui, ó, o objeto está exatamente no ponto antiprincipal. Semelhante aos espelhos esféricos, tá? Entrou paralelo, foco imagem. Entrou no centro óptico, refratou sem sofrer desvio. Imagem do mesmo tamanho, invertida e real. Então, se a imagem real, pelinho é positivo. Agora, quando o objeto está entre o antiprincipal aqui, ó, e o foco, né, o objeto, entrou paralelo, passou pelo foco imagem, entrou no centro óptico, refratou sem sofrer desvio. Imagem é real, foi obtida através do encontro dos dois raios, ela é invertida e ela é maior. Aí, no quarto caso, tem que levar para imagens 2 aqui, ela não vai formar imagem, né, a imagem própria, né, entrou paralelo e vai, só se formará no infinito, né, vai entrar paralelo, passar pelo foco imagem, entrou no centro óptico, refratou, não sofreu desvio, e a gente não tem o encontro deles aqui, ó. Então a gente chama de imagem imprópria. E aí, se a gente aproxima mais um pouco o objeto ainda mais da lente, a gente tem esse caso aqui, ó. Olha lá, entrou paralelo, foco imagem, entrou no centro óptico, refratou, sem sofrer desvio, porém o prolongamento do raio refratado vai vir aqui para trás, ó. Então a imagem aqui nesse caso, ela é direita, ela é maior e ela é virtual. E qual é o detalhe aqui, gente? Está do mesmo lado do objeto, certo? Na lente. Então, ele falou que a imagem está do mesmo lado do objeto na lente. Então, o que significa isso? Que é uma imagem virtual. Olha a imagem virtual única da lente divergente. Temos dois casos de imagens virtuais, tá? Um caso onde a imagem virtual é ampliada, que é no caso da lente convergente, ó, ela é virtual e ampliada. E na lente divergente, ela é virtual e menor do que o objeto é, certo? Mas em ambos os casos, né, a imagem que é virtual está posicionada do mesmo lado da lente, né? Do mesmo lado do objeto. Então, quando ele fala isso, que a imagem está posicionada do mesmo lado do objeto, ele está dizendo para a gente, é imagem virtual. Tá? E se ela é virtual e ele deu a distância, ao invés de colocar aí 50 centímetros, teremos que colocar no problema, na resolução dele, menos 50. Tá? Então, este é o detalhe desse exercício. Professor, desculpe falar, rapidão. Então, mas por estar do mesmo lado do objeto, eu pensei que seria positivo. Então, é que na verdade, David, o que é relevante para a gente saber se a imagem se é positivo ou negativo, não é a gente pensar, gravar esse... Lógico, tem que saber, né? Tem que saber isso aí, que a imagem do mesmo lado do objeto. Essa é a diferença do espelho esférico, né? Porque as imagens virtuais nos espelhos esféricos, elas estão posicionadas atrás do espelho, né? E aqui na lente não. As imagens virtuais nas lentes, elas estão sendo formadas do mesmo lado do objeto. Essa é a diferença entre um e o outro, tá? Mas o que vale para a gente é
a imagem virtual, pelinha, negativo. Foi obtido através do prolongamento dos raios, tá? Então é importante essa parte aí, né? Porque embora a gente esteja usando as mesmas equações, tem esses casos que são diferentes, né? Porque no caso da lente, o fenômeno predominante é a refração. Então os raios estão atravessando a lente. Lá nos espelhos esféricos, não. O fenômeno predominante ali é a reflexão. Então os raios estão batendo e refletindo. Quando eles ficam do mesmo lado do objeto lá nos espelhos, aí a gente tem a imagem real. E quando eles estão sendo formados, né, estão se unindo atrás dos espelhos, imagem virtual negativa. Aqui é uma breve diferença, onde a imagem virtual se posiciona exatamente do mesmo lado que o objeto está. Tá bom? Então, esse detalhezinho aí para gravar. Então, aqui o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos colocar os valores. Aqui é 1 sobre 20, tá? Que é a distância... Pro, Pode falar, Ana. eu tinha levantado a mão, acho que o senhor não viu. Sim, você me perdoe, Ana. Se eu tivesse visto, jamais que eu Sem ia falar com problema. vocês. Ah, Uma diga. dúvida, por que a quantidade de casos mudou? Por exemplo, quando a gente estava vendo espelhos esféricos, a gente tinha mais casos côncavos. Só que agora é o inverso, agora são casos convexos. Ó, então, é assim, a quantidade de casos, Ana, é a mesma quantidade, ó. São 5 casos de imagens para os espelhos côncavos e um caso de imagem para o espelho convexo. Aqui, nas lentes, é a mesma coisa. É 5 para lente convergente e um caso para lente divergente. Vamos dar uma recapitulada nisso, ó. Vamos ver aqui, vou levar vocês lá, ó, junto comigo. Vamos contar aqui, ó. A gente tem o primeiro caso, onde o objeto está antes do ponto antiprincipal, e a imagem exatamente com as mesmas características lá das imagens dos espelhos que são côncavos, tá? Que é a imagem real, invertida e menor. Depois a gente aproxima o objeto, coloca ele exatamente no... Opa! Deixa eu ver, eu voltei aqui. Tá. Exatamente, deixa eu mudar aqui. Exatamente aqui no ponto antiprincipal, ó, e a imagem é do mesmo tamanho, é real e é invertida. Então, ó, o objeto estava aqui antes do ponto A, né, do antiprincipal. Aproximamos, colocamos exatamente no A. Então, 2 casos. Terceiro caso, vai ficar o objeto entre A e o F aqui, ó, entre o antiprincipal e o foco objeto aqui. Então, a imagem ela é real, obtida através do encontro dos 2 raios, ela é invertida e ela é maior. Então foram 3 aqui, 1, 2, 3. Agora, temos mais 2 ainda de lente convergente, assim como são os casos dos espelhos côncavos. Tá? Então, ó, o quarto caso é quando o objeto se encontra exatamente no F, tá? Exatamente no foco objeto aqui, ó. E aí a gente tem uma imagem que a gente chama de imagem imprópria, né? Seria o quarto caso. Os raios não se encontram, nem os seus prolongamentos, só no infinito, né? E aí, o último caso, que seria o quinto, ó, o objeto mais próximo do centro óptico, né? Ele mais próximo entre o foco e o centro óptico. E aí a gente tem uma imagem virtual, direita e maior, né? E sendo produzida do mesmo lado do objeto. Então, completando 5 casos aqui para as lentes convergentes. E um único caso de lente divergente, que são as mesmas características do espelho esférico convexo, né? Que é uma imagem virtual, uma imagem direita, que está aqui a imagem, ó, o objeto está aqui, e a imagem está aqui, uma imagem virtual direita e menor do que o objeto é. Tá? Então são 6 casos no total, né? 5 de meia dúzia, 5 de convergente e 1 de divergente. Beleza. E nos espelhos esféricos, mesma coisa. 5 de côncavo e 1 de convexo. Tá bom? Bom, deixa eu voltar então aqui no exercício. Olha lá.
Sabendo que a distância focal da lente é 20 centímetros e que a imagem se forma a 50 centímetros da lente, do mesmo lado que o objeto, tá? Então aqui é 1 sobre P, opa, aqui é 1 sobre P, menos, né, gente? Ó, por isso menos, eu vou colocar depois ali uma observação, tá? Menos 1 sobre 50. E aqui eu vou colocar a divisão. Beleza. Deixa eu colocar uma observação aqui, ó. Vocês, ó. Formando do mesmo lado que o objeto. Aí, imagem, então, virtual. Portanto, virtual. Ó, beleza. Aí, eu vou passar esse menos 1 sobre 50, né? Vai ficar 1 sobre 20 mais 1 sobre 50. E isso aqui é igual a 1 dividido por P. 1 sobre P. Aí, MMC entre 50, desculpa, e 20, 100, né, gente? Eu coloquei 6 aqui. Eita, lerê. Então, ó, 100. Beleza. Então, 100 é o MMC. Então, vamos colocar aqui, ó. 100 dividido por 20 dá 5 vezes 1, 5. Então, ó, vou colocar aqui, ó. 5 mais... Cadê o meu mais aqui? Mais 100 dividido por 50, 2 vezes 1, 2. E isso aqui é igual a 1 dividido por P. Alright. Agora, galera, isso aqui vai dar 7 sobre 100, né? Então, invertendo isso, né? Invertendo isso, como é que vai ficar? Se é 7 sobre 100, vai ficar 100 dividido por 7. Tem que fazer a divisão? Por enquanto, não. A gente não chegou na resposta que ele quer ainda, né? Bom, aí, beleza, descobrimos o P, que é 100 sobre 7, e essa distância aqui, gente, está em centímetros, é a distância que o objeto está da lente. O que ele perguntou para a gente aí? Pode-se afirmar que o tamanho da imagem, quer saber o I, certo? O I. Então, I dividido por O é igual a menos P' dividido por P. Então, menos P' dividido por P. E aí, o O é a altura do objeto, a gente já tem, que vale 2. 2, 2. Então, é só fazer a multiplicação aqui. 2 multiplicando menos P' por P. Vai ficar I sobre 2 que é igual a menos P', então é menos o menos 50, tá? Menos o menos 50 dividido por P, que é 100 sobre 7. Aí, ok, tem essa divisão aqui maior e tem essa divisãozinha aqui menor. Beleza. Então, como é que vai ficar isso, gente? Vou fazer aqui vai ficar assim, ó. I é igual a 2 vezes menos 50, menos o menos 50, vai ficar 100 positivo, né? 100, que é o 2 passou multiplicando lá, vezes, aí a divisão de fração, conserva o numerador e multiplica invertido, né? Então fica 7 dividido por 100 aqui, ó. Então, só fazer isso aqui, ó. Então, o I será, desculpa, 7 centímetros.
Beleza? Alternativa A. Right. Beleza, gente? Então, esse foi o 2. Agora temos o 3. Vamos lá no 3. 3 tranquilinho. Vou colocar vocês lá na apostila. Dê uma lida nele. Enquanto eu vou copiar ele e colocar lá pra gente fazer. Professor, Oi, só retomando aquela dúvida que eu tive, então, tipo, pode falar. se na lente convergente a imagem for formada do lado oposto do objeto, aí sim é positivo, né? Isso, aí sim é positivo Tá. o pelinha, porque daí é imagem real, Beleza. tá bom? É Valeu. o inverso do que é com os espelhos esféricos. Eu acho que é por isso que eu tava confundindo, né? Aham, é normal, porque a gente vem com algumas coisas em comum, que são todas as características, né? Que é tamanho, se é real, se é virtual, ah, e se é direita ou invertida. Então, todas as características vêm iguaizinhas. As equações são as mesmas. Só esse detalhe que é diferente na hora de colocar na hora que ele coloca no enunciado, se é do mesmo lado que o objeto ou se é do lado oposto à lente, ao espelho, né? Só esse detalhe diferencia, tá? Na lente divergente é a mesma coisa? Ah, não, é Na, diferente, né? na lente divergente é diferente é diferente da mesma maneira, ou seja, ah, no espelho convexo a imagem virtual se formava atrás do espelho. Agora na lente divergente a imagem virtual também se forma do mesmo lado do objeto. Então, na lente, as imagens que são virtuais, elas se formam do mesmo lado do objeto. E nos espelhos esféricos, as imagens virtuais se formam atrás do espelho. Essa é a diferença de um para o outro. Beleza, valeu, professor. Beleza? Imagina, que é isso. Então, ó, gente, nesse 3 aí, ó, ah, ele está falando assim, um fotógrafo utiliza uma máquina fotográfica cuja lente apresenta distância focal de 50 milímetros para fotografar um objeto que possui 1 metro de altura. Então, ó, beleza, ó, a distância focal é 50 milímetros, que é fotografar um objeto de 1 metro de altura, já está misturando unidade de medida aí, hein? Se a imagem projetada no filme apresenta 2,5 centímetros de altura, a distância em que o objeto deve estar posicionado em relação à lente será em metros de, né? Quer saber o P, a distância que o objeto está posicionado em relação à lente. Então, deixa eu só colocar aqui o 3 aqui no Paint. E eu acho melhor trabalhar com centímetro, tá? Nesses problemas. Porque, ah, mas assim, pode trabalhar, porque ó, em centímetro, deixa eu colocar aqui rapidinho, deixa eu só colocar no Paint aqui, fica mais fácil pra gente poder ficar tudo juntinho. Copiar ele. Ah lá, vou colocar aqui agora. Ó, então, porque ali, ó, 50 milímetros são 5 centímetros, hein? 50 milímetros são 5 centímetros. Cada 10 milímetros é 1 centímetro. Beleza? Bom, tamo junto. Então, ó, aqui então temos, vou colocar as unidades que foram dadas, só para a gente decidir que equação que a gente vai usar, tá? Primeiro, a pergunta foi P. Temos a distância focal? Não. Esse exercício aqui? Temos sim. Apertando o filme. 1 metro de altura. A altura do objeto. Temos o O aqui, que é 1 metro, né? Então, o que a gente pode colocar no lugar do 1 metro? Podemos colocar 100 centímetros, tá? O que mais? A distância focal é os 50 milímetros aí. Então, no lugar da distância focal 50 milímetros, eu vou colocar 5 centímetros, é o F. 5 centímetros. Beleza. Ok.
Aí, a gente tem o O, temos, que mais? Esse 2,5 aí, ó, é a altura da imagem, né? Então, vou colocar, ó, I é igual a 2,5 centímetros. Então, tudo em centímetros ali agora, gente, ó, tudo belezinha, inteiro, né? Só o I tá em decimal, mas é tranquilo. Então, que equação que eu vou usar aqui, ó? Vou usar a equação do aumento, né? Que é F, dividido por F menos P. Tá? Só que no lugar do A, né, do aumento, eu já vou fazer direto, tá? Eu posso fazer I sobre O antes? Posso fazer, claro. Mas se quiser fazer direto, já pode também, ó. Colocar no lugar do A I dividido por O, que é igual a tudo isso aqui, ó. F por F menos P. Pode fazer assim também. Então, coloquei o igual aqui, ó. Como é que vai ficar isso? O I é 2,5, o O é 100. Então, vou colocar lá. Vai ficar... Cadê? Ah, beleza. Tem uma coisa aqui. Nessa parte só aí, ó, que é o I, né? Ele é uma imagem de 2,5 centímetros de altura, porém, né, é uma imagem que vai ser projetada no filme, tá bom, gente? Imagem projetada, vocês lembram desse detalhe? Que a imagem projetada tem que ser o quê? Imagem projetada é uma imagem real. E toda imagem real, ela é invertida, tá? Então tem esse detalhe aí. Imagem projetada é imagem real, e imagem real é invertida. Então é menos 2,5 aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui o menos pra gente. Então, na apostila de vocês aí, essa equação do aumento que a gente está usando é a mesma equação do aumento que a gente já usava lá nos espelhos esféricos, tá? É do aumento linear transversal. Então, a gente tem essa equação aqui, ó. A é igual a I sobre O, né? É igual a I sobre O. Isso aqui também é igual a menos, pode ser calculado da seguinte maneira, menos P' dividido por P também. Pode ser assim. E também, fiz uma dedução com vocês na última aula, que também pode ser F por F menos P. Então, a gente pode calcular o aumento destas três formas aqui, tá? I sobre O, menos P' por P, ou F. Imagina, que é isso? Não. Ó, aí, menos, vou colocar um menos aqui, tá bom, gente? Ó. Vou colocar até de vermelho aqui, ó. Menos 2,5. Então, vai ficar menos 2,5 dividido por o O, que é 100, e isso aqui, que é igual a o F. O F a gente já sabe que é 50, não é isso? Que, no caso, que é 50 milímetros, mas a gente colocou que é 5 centímetros. Então, eu coloquei aqui, ó, 5 centímetros, aqui, e aqui embaixo vou colocar 5 menos P, para a gente descobrir o P, que é a distância que o objeto está dessa lente. Beleza. Então, ó, aqui, gente, nessa parte aqui, ó, vocês escolhem a estratégia a utilizar, né? Eu prefiro simplificar os numeradores aqui, ó, que acho que tá mais fácil, ó. Simplificar os numeradores. Porque aqui é 2,5 e aqui é 5, ó. Aí, fazendo isso, eu vou ficar com o número 2 ali, tá? Vou ficar com o número 2 aqui. Vou fazer de mais escuro. Ah, 2. Então, vai ficar menos... Ó, só que quando eu fiz essa simplificação, ficou menos ali, é menos 1, né? Então vai ficar menos 5 mais P, que é igual a 200. Tá? Então P é igual a 205. Entenderam ali? Ficou menos 1, né? Pode falar, David. Não, professor, termina. Pode terminar. Beleza, então P 205 centímetros, né? Beleza.
O que significa isso aqui em metros? Porque ele pediu em metros lá no final, né? Olha lá, em metros é 2,05 metros. Isso aqui é aproximadamente igual, né, a 2,1, tá? É a primeira opção aí, ó. Aproximadamente 2,1 metros. 2,1 metros. Resposta aqui, ó. Letra A. Pode perguntar, David. Professor, eu não lembro muito bem não dessa parte da imagem projetada, sabe? Você poderia dar uma explicada de novo? Ah, sim. Então, isso é assim, quando a gente estava estudando os espelhos esféricos, né, lembra, por exemplo, quando a gente se posiciona na frente de um espelho, de um espelho plano, por exemplo, se a gente está a 10 centímetros de distância do espelho plano, nossa imagem também está a 10 centímetros de distância do espelho plano, certo? O que eu quero dizer com isso? Que tem uma profundidade. A nossa imagem, ela não está sendo formada na chapa do espelho, ela está atrás do espelho, certo? E a imagem projetada, ela precisa estar numa tela. Igual, por exemplo, o projetor na sala de vocês, na sala física, na sala que a gente estava tendo antes da pandemia, o projetor está projetando uma imagem e a imagem está onde? Ela não está atrás da lousa. A imagem está na lousa, está chapada ali na lousa, certo? E aí, isso é uma imagem real. Aí você fala assim, Diego, mas a imagem real, você falou pra gente que a imagem é invertida, né? Não teria que ser invertida, mas se a gente olhar o projetor na sala, tá de ponta cabeça. E aí, fica a imagem direita, pra gente poder ver, tá bom? Justo, entendi. Valeu, professor. Imagina que é isso. Aí, esse foi o 3. Então, vamos lá no 4. 4, gente. Dê uma lida no 4 aí. Tentar dar uma aceleradinha aqui. A distância entre o objeto e uma tela de 80... Ó, a distância entre um objeto e uma tela. Ele não falou que é a distância do objeto até a lente e nem a distância da imagem até a lente. Então, não é P nem P' isso, tá? É de 80 centímetros. O objeto é iluminado e por meio de uma lente delgada, uma lente de bordas finas, né? Por exemplo, posicionada adequadamente entre o objeto e a tela, uma imagem do objeto nítida e ampliada 3 vezes é obtida na tela. Então, ó, a imagem é obtida na tela, a imagem está sendo projetada na tela, tem que ser imagem real. Se a imagem real, ela é invertida. E se ela é invertida, o aumento não é 3, é menos 3. Porque o menos no aumento significa que a imagem é invertida, não significa que ela é menor. Menor se fosse 0,5 de aumento, aí sim a imagem é menor. Tá? O menos, o sinal de menos no aumento indica que a imagem é invertida. Então o A aqui foi dado a menos 3. Beleza? Para isso que ocorra, a lente deve ser. Então, esse daí é o probleminha 4. Dei uma olhada aí enquanto eu vou jogar ele lá no Paint pra gente fazer, tá? Pero, essa imagem eu posso estar entre o A e o F? Então, aí essa imagem está entre o A e o F. Está entre o A e o F, isso mesmo, porque ela é uma imagem ampliada e é uma imagem real. Então, o caso tem que ser esse caso aqui, ó. Deixa eu colocar lá para a gente poder ver. Aqui. Tem que ser esse caso aqui, ó. Perfeito, Ana, ó. Aqui, ó. O objeto está aqui, certo? E a imagem está aqui, ó. Uma imagem real, ela é invertida e é maior. Então tem que ser esse caso. Então, moral da história, né, Ana? Sendo esse caso, ele não deu nem o P e nem o P', mas ele falou, a distância entre o objeto e a imagem é 80 centímetros, não é isso que ele falou? Entre o objeto e a imagem? Sim. Sim. Então, como que eu vou colocar isso aqui? Sabendo que é esse caso aqui, ó. Sabendo que é esse caso que ele está se referindo, como é que eu coloco a distância entre o objeto e a imagem? É 80. A distância entre o objeto e a lente é P. A distância entre a imagem e a lente é P'. Então, ó,
O que é o P, gente? Essa distância aqui, ó. Isso aqui é P. O que é P'? Essa distância aqui, ó. Ou seja, o que é 80? P mais P'. Isso é 80. P mais P' que é 80. Porque o P é a distância do objeto até a lente. O P' é a distância do objeto até a lente. Da imagem até a lente, desculpa. Então é P mais P'. Tá? Então, para fazer esse probleminha aí, ó, tinha que conhecer esse caso, né? Saber que a imagem está sendo projetada e está sendo ampliada, é uma imagem real e só pode estar posicionada entre o A e o F, entre o antiprincipal e o foco. Então, vou colocar aqui uma coisa importante, ó. P mais P' é igual a 80. Outra coisa que foi Não tá dada. aparecendo. Ah, desculpa. Valeu. Esqueci de novo. Então, outra coisa que foi dada aqui, o aumento, que é menos 3. Que é 3 vezes maior, só que é invertido. Então, o que a gente pode fazer nesse problema aqui? Vamos achar uma coisa em função da outra, né? Menos 3, que é o A, é igual a menos P', né? Menos P' dividido por P. Opa. Então, vou achar a relação que existe entre P e P', ó. Vou multiplicar em X isso, tá bom, gente? Ó, vai ficar 3P é igual a P', porque menos com menos vai ficar mais, tá? Então, ó, P' é igual a 3P. Agora, o que eu faço com esse P' igual a 3P? Substituo aqui em cima, ó, tá? Ó, vou substituir isso aqui, esse P' igual a 3P aqui, ó. Legal? O P' é a distância da imagem até a lente. O P é a distância do objeto até a lente, tá? Então, ó, do objeto até a lente é P. Da imagem até a lente é o P'. Tá? Bom, então, substituindo aqui, gente, esta equaçãozinha nessa aqui vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar P mais... o P' aqui é 3P, né? É igual a 80. Então, quando dá isso, vai ficar 4P igual a 80. Então, P igual a 20, né, gente? 20 centímetros. Beleza. Acabou aí? Não, né? Falta achar o P'. Se o P é 20, portanto, né? Se o P é 20, o P' é 3P. Então, P' é 60, né? Ok? P' é 60 centímetros. Aí, beleza. Agora é só achar a distância focal. Como? 1 sobre F, né? 1 sobre F. Que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Que é igual a 1 sobre P, que é 1 sobre 20, mais 1 sobre P'. Mais 1 sobre 60. Alright? Agora, MMC entre 20 e 60 é o próprio 60, né? Você pega o maior. Se ele dividir e ficar inteiro, né? Os outros, então é ele mesmo. Então, 1 sobre F, que é igual... Aqui eu vou colocar aqui, ó, MMC próprio 60. E aí... Saindo aqui do meu controle. Aí. Beleza. Agora, 60 dividido por 20, 3. 3 vezes 1, 3. 60 por 60 dá 1. Vezes 1, 1. Então, é 4 dividido por 60. Aí, invertendo, vai ficar 60 dividido por 4. Isso aqui é 15. Beleza. 15 centímetros. Então, gente, primeira coisa, você já pode eliminar a letra D e a letra E, porque a imagem está sendo projetada numa tela, tá? E a imagem projetada numa tela é uma imagem real. E então, já eliminamos logo de cara, sem saber fazer o exercício direito, só sabendo dessa propriedade, né? Já eliminamos a letra D e a letra E. Agora, A B também, Pro. A B... Diz que a distância focal é 20. Ah, tá. Beleza. Não, assim, eu falei pela questão do tipo de lente, né?
Mas agora a letra B e a letra C, a gente tem que ver o resto, né? Tem que continuar a leitura. Então, na letra, na letra B, distância focal 15 centímetros, e então não é B, quer dizer que falou que é 20, ou pode ser C ou pode ser A, colocada a 20 centímetros do objeto. Então, para isso que ocorra, deve ser colocada a 20 centímetros do objeto. Então, é a letra A. Perfeito. 20 centímetros é o P, que é a distância que o objeto está da lente. Beleza? Lente convergente. Alright, gente? Vamos pro 5, o Unesp. Esse daí da Unesp Ô, 2014. professor, Pode falar? eu tô com uma dúvida só. Ali na parte da teoria da apostila, que fala ali na reta de abscissas das imagens e dos objetos, Uhum. que tá objeto real e imagem virtual para lente de borda fina. Eu fiquei confusa. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Que página que é? Aqui nessa A 157. esse desenho que tá aqui, né? Da página 157. Ah, tá. Beleza. Isso. Então, Professor, tá você tá no... tá. É, Aí, você valeu. entendeu. Valeu, gente. Obrigado aí, eu preciso de vocês, hein? Ó, temos aqui os dois tipos de lente, né? E aqui ele desenhou pra gente, né? Deixa eu ver o que ele fez aqui. Aqui é o eixo das abscissas, né? O eixo X, que tá aqui. Aqui um objeto real, imagem virtual, abscissa de objetos, objeto virtual, imagem real. Tá, beleza. O que ele está querendo dizer é o seguinte, né? Que a imagem, aqui a abscissa dos objetos, os objetos, eles estão antes aqui da lente, tá? Estão antes aqui da lente. Quando as imagens estão sendo formadas depois da lente, a gente tem imagem real. Quando as imagens estão sendo formadas aqui, ó, do mesmo lado que a lente, né, a gente tem uma imagem que é virtual, tá? E se fosse o contrário, né, se fosse um objeto virtual, a gente teria exatamente o contrário. Porém, ele fez esse desenho aqui pra gente, né? Porém, o que é mais importante do que conhecer esse desenho aqui, né, é conhecer os casos, né, que são esses casos aqui, ó. Porque esses casos é o que serão cobrados da gente, né? Por exemplo, nesse exercício que a gente acabou de fazer, que é a distância do objeto e da tela, né, de onde a imagem estava sendo projetada, que era 80 centímetros, se a gente não conhecesse as lentes convergentes, como é que são formados os casos, né? E se a gente não soubesse que seria aquele terceiro caso, onde o objeto está entre o A e o F para a imagem ser maior, invertida e projetável, quer dizer, uma imagem real, se a gente não soubesse esse caso, não teria como saber se era P' mais P, que foi a nossa escolha, né? Por conta que a gente sabia o caso, ou se seria P' menos P, ou P menos P', que era 80, né? Então, o mais importante é saber todos os casos do que outra coisa, tá? Mas ali é só um resuminho, tá? Também eu achei meio mal feito ali para te falar a verdade, assim, em termos de decorar. Acho melhor, acho mais É que eu didático esse achei caso. ruim as imagens, tipo, a lente de borda fina de um lado e a lente de borda grossa do outro. Aí parece que, tipo, a propriedade de objeto real e imagem virtual é da lente de borda fina e da de Uhum, borda grossa, objeto virtual e imagem real, entendeu? sim, Aí, tipo, fiquei meio confuso, mas eu já entendi. aham, sim, Obrigada. tá confuso mesmo ali. Melhor ir pelos casos. Bom, Uhum. Tá bom, obrigada, professor. imagina, mais uma coisa ali no desenho que ele falou assim, ó, que a imagem tá lá uma lente de borda fina ou borda grossa, mas tá uma ou outra, né? Então, uma ou outra significa que vale para os dois casos. Então,
qual que é o que é válido ali é que os objetos, que as imagens que estão do mesmo lado dos objetos, se elas estiverem do mesmo lado, a imagem é virtual, no caso das lentes. E se a imagem estiver depois, né, da lente, quer dizer que a imagem é real. Bom, então, vamos lá então no 5, gente. O 5 é bem tranquilinho, tá? A gente vai usar só as equações, não tem nenhuma pegadinha aqui. Para observar uma pequena folha em detalhes, um estudante utiliza uma lente esférica convergente, funcionando como uma lupa, tá? Mantendo a lente na posição vertical e parada, a 3 centímetros da folha, ele vê uma imagem ampliada 2,5 vezes. Então, ó, gente, está olhando aqui a lente através da lupa. Qual é o caso da lupa, gente? Qual é o caso da lupa? É quando você se posiciona bem próximo dessa lente, né? Você vai ver uma imagem que é virtual, vai sim, mas você vai ver uma imagem que é direita, né? Você não coloca a lupa para ver o objeto de ponta cabeça, certo? Você coloca a lupa para ver o objeto direito. Então, você vai ver uma imagem virtual, direita e ampliada. Então, se a imagem é direita, né, esse aumento que é 2,5, ele é positivo. Então, A é mais 2,5. Ok. E ele deu também aqui, ó, mantendo a lente na posição vertical e parada a 3 centímetros da folha. Então, ele deu para a gente o P, que é a distância que o objeto está da lente. A folha está a 3 centímetros da lente. Então, joga lá no A igual a menos P' por P. Você vai achar o P'. Tendo P' e o P, você acha o F, que é o que ele perguntou aqui no exercício. Ó. Ele perguntou, considerando várias condições de nitidez de Gauss, a distância focal da lente é igual a... Então, deixa eu copiar aqui essa parte, vou colocar lá. Bom, então, aqui, gente, A igual a menos P' por P, P' dividido por P, opa. Aí, beleza, eu coloquei 2,5 porque sei que a imagem está à direita, tá até mostrando ali, ó, né, imagem virtual, ainda falo, toda imagem virtual é à direita, menos P', e o P, que é a distância que o objeto está da lente, é 2,5. 2,5 não, é 3. Já ir misturando aqui. Então, 3 vezes 2,5, isso daí vai dar 7,5. Só que eu vou fazer o joguinho de sinal aqui, né, gente? Menos com mais, menos. Então tá certinho. P' negativo, caracterizando imagem virtual. Beleza. Agora, sabemos o P e o P', só jogar na equação. 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P. E o P é 3. Menos 1 sobre 7,5, tá? Menos 1 sobre 7,5. Beleza. Então, a divisãozinha aqui, ó. Bom, aí, beleza. Então, 1 sobre F. Gente, se a gente fizer 7,5 vezes 2 ali, ó, vai dar 15, né? Então, vai dar um inteiro. Aí, você pega o 15, que é um inteiro. Se você dividir por 3, dá inteiro também? Dá. Então, dá exato. Então, vai ser ele mesmo. 7,5. Se não, você pode utilizar da seguinte situação. Você multiplica por 10, todo mundo aqui, mas não tem necessidade, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, MMC de 3 e 7,5 é 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. E aí, beleza. Menos 15 dividido por 7,5, 2. Então, vai ficar ali, ó, 1 sobre F. Bom, já vou colocar direto aqui, tá bom, gente?
vai ficar 3 em cima e 15 embaixo, aí tem que inverter. Everybody já está ligado nessa passagem. Então, vai ficar 15 dividido por 3, que dá 5 centímetros. E aí, essa daí é a alternativa A, também de IM. Cadê aqui? Aqui. Alternativa A, 5 centímetros, distância focal. Right, gente? I love you, baby. Bom, aí, ok. 5 é feito. 6. Só falta 2, a gente vai acabar hoje um pouquinho menos de atraso. Que é a tradição, gente. Tradição é tradição. Não vamos mexer. O time tá ganhando, tem que... Vamos manter isso aí. Lá. Beleza. 6. Um objeto movimenta-se com velocidade constante ao longo do eixo óptico de uma lente delgada positiva de distância focal 10. Beleza. No intervalo de 1 segundo, o objeto se aproxima da lente, indo da posição 30 para a posição 20, em relação ao centro óptico da lente. VO e VI são as velocidades médias do objeto e da imagem, respectivamente, medidas em relação ao centro óptico da lente. Desprezando o tempo de propagação dos raios de luz, é correto concluir que o módulo da razão V do objeto por V da imagem é... Então, gente, temos aqui a distância focal e temos a distância que o objeto da lente. Vamos fazer aqui, então, as duas contas, né? Achar qual é a distância P' da imagem nas duas situações, tá bom? Porque o P a gente já sabe quanto variou. O P variou da posição 30 para a posição 20, variou 10 centímetros, né? Deslocou 10 centímetros. Vamos ver quanto que a imagem se deslocou nesse mesmo tempo, tá bom? Então vai ficar 1 sobre F, aqui, fazer no pincel, tá bom? Então, ó, vai ficar 1 sobre F, que é igual a 1 sobre 30, né? Só que o F já é 10, gente, desculpa aqui. Já é 10. 1 sobre 10, que é igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre P'. Beleza. Aí, passou 1 sobre 30 para lá. Beleza. Vai ficar MMC de 10 e 30 é 30. 30 dividido por 10, 3. Vezes 1, 3. Menos 30 dividido por 30 dá 1. Vezes 1, 1. Então, o P' nessa primeira situação aqui, gente, vai dar 30 por 2, que dá 15. 15 centímetros. Beleza? Isso aqui é a primeira situação. A segunda situação, vamos fazer de novo a mesma equação aqui, ó, só que agora vamos posicionar o objeto a qual distância, gente? Em vez de 30 centímetros, 20 centímetros. Você aproximou o objeto. Então, onde é que a imagem vai se formar, né? Qual é a distância da imagem até a lente? Então, ó, MMC entre 20 e 10 é 20. Então, 20 dividido por 10, 2, vezes 1, 2, menos 20 por 20, 1, vezes 1, 1. Isso que é igual a 1 sobre P'. Beleza. Então, P' é igual a 20. P' é igual a 20 aqui. Ok? P' igual a 20 centímetros. Beleza, gente. Agora, o que ele quer saber? A velocidade, né, relativa entre o objeto e a imagem, né? Qual que é a velocidade da imagem aí, né? A imagem, ela deslocou 5 centímetros, né? Ó, era 15, foi para 20. Qual é o deslocamento da imagem? 5 centímetros. Em quanto tempo que a imagem deslocou
5 centímetros em 1 segundo. Então, qual é a velocidade da imagem? V da imagem é igual a ΔS por ΔT, né? Ó, ΔS por ΔT. Então, é 20 menos 15, tá bom? Da imagem. 20 menos 15, que é 5 por 1. Então, é 5 centímetros por segundo a velocidade da imagem. Foi 5 centímetros nesse tempo de 1 segundo. Ok? Agora, o que ele quer saber é velocidade do objeto por velocidade da imagem. Opa, do objeto. Quanto que o objeto deslocou? O objeto deslocou foi da posição 20 para a posição 30. Ele deslocou nesse período de um tempo de 1 segundo, né? Nesse intervalo de tempo de 1 segundo, ele deslocou 10 centímetros em 1 segundo. Então, é 10 centímetros por segundo. Tá? E a imagem é 5 centímetros por segundo. Qual que é essa razão aqui, então? 2. Alternativa E. Right? Beleza? Se ninguém tem dúvida. Beleza, professor. Beleza? Ó, aí o 7, everybody, rapidinho pra gente poder terminar aqui, não ficar segurando vocês. O 7, esse aqui da Unicamp, ele quer saber as características da imagem. O 7 é bem facinho, tá? E rápido. Então, ó. Tem que olhar... Professor, Oi. desculpa, qual que é a alternativa da última? Perguntaram no chat aqui. Da última eu marquei também. Letra E. Letra E, viu? Tá bom. Uhum. Valeu. Imagina. Ó, a letra E, gente, as características da imagem, olhando esse desenho que tá aí, ó. Olhando ele, tá? Olhando o desenho, qual é o P? Qual é a distância do objeto até a lente? Olhando aí. Cada quadradinho é 1 centímetro, tá? Então, nesse caso aí, ó. 3 centímetros? 3 centímetros, perfeito. Então, o P é 3 centímetros. Distância do objeto até a lente. Sabemos também a distância focal, olhando no desenho, distância focal, tá? Qual que é a distância focal? 2 centímetros. Beleza? Distância focal é 2, só olhando no desenho. Então, agora é só fazer a equação para achar o P', tá bom? Então, vai ficar, é convergente, tá bom, gente? Ó, ele falou aqui, ó. Então, vou deixar o F positivo mesmo. Então, vai ficar 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 3, que é o P, mais 1 sobre P'. Aí, passa 1 sobre 3 para lá, ó. Então, vai ficar 6, que é o MMC de 2 e 3, por 2, 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. Então, isso aqui é igual a 1 dividido por P. Aí, beleza. Por P', desculpa. Tá? O P é 3. Então, o P' vale... fica 1 sobre 6, né? Então, é 6, invertendo os dois lados. 6, o quê? Centímetros. Aí, é alternativa esse daí, né? Tá. Então, essa imagem aí, a gente achou que o P', ele é 6 centímetros. O que significa isso? Que é uma imagem real, tá? Então, ó, porque o P' é positivo, ó, a imagem é real. E toda imagem real também é o quê? Invertida. E tem 6 centímetros de altura, tá? 6 centímetros de altura. E está a 6 centímetros da lente. Real invertida e está a 6 centímetros da lente. Deixa eu ver se tem alternativa que diz isso. É real, invertida e mede 4? Tem. Não tem? Então a gente tem que continuar fazendo mais coisas. Então vamos ver, ó. Só pode ser a letra B não pode ser, que falou que é virtual. A letra C, ele falou que a imagem é real e direita, não existe. Ou é letra A, ou é letra E. Então, o que a gente vai ter que fazer? A letra E, ele falou que a imagem fica a 3 centímetros da lente. Não fica, a imagem fica a 6. Só pode ser letra A, tá? Essa, com certeza, é a correta. Porém, mede 4 centímetros. Como é que a gente vai ter a certeza se mede 4 centímetros? Pega tá? na altura?
Pega isso mesmo, na altura. Então, vamos ver aqui, ó, a altura do objeto foi dada no desenho, tá? Que é o O. O O vale 2. Aqui, ó, olha o desenho lá, ó, a altura do objeto. 2 centímetros, tá bom? Então, menos P' por P, né? Então, deixa eu fazer aqui, ó. Menos P' por P, que é o aumento, né? É igual a I sobre O. Então, menos P', menos 6 dividido pelo P, que é 3, é igual a I sobre O, que é 2O. Então, ó, 6 dividido por 3, gente, vai dar 2, né? E o vezes o 2 que está ali embaixo, ó, que está, desculpa, do outro lado, vai ficar que o I é menos 4, ok? Que é menos 2 aqui, ó, vezes 2, vai dar menos 4. Ah, mas por que deu menos 4, Diego I? Porque a imagem é invertida, certíssimo. E tem 4 centímetros de altura. Real, invertida, e possui 4 centímetros de altura. Beleza. Então, isso daí é a alternativa também A de I love you, porque ficaram comigo mais 9 minutinhos nesta aula. Ok, gente? Ok. Belezinha, então, gente. Depois eu vou colocar uns exercícios lá no grupo de vocês para treinarem, tá bom? Beleza, Pronto, só antes de professor. você sair, você pode tirar uma dúvida? Claro, posso sim. Vou só parar a O gravação aqui. aumento, ele é negativo só quando a imagem é real, né? O aumento é negativo quando a imagem é real. Isso, perfeito. E o aumento é positivo quando a imagem é virtual, porque a imagem virtual é direita. Ok, obrigada. Imagina, que é isso. Valeu, gente.